Shalom, bem-vindos amigos para a continuação do tema das 7 pragas. Restam apenas as 3 últimas e hoje vamos abordar a quinta e a sexta. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 16, versos 10 e 11. A besta aqui mencionada é aquela que, ferida a espada, reviveu, conforme Apocalipse 13, verso 3, e que estará à frente da nova ordem mundial, que será estabelecida sobre a falsa premissa de solucionar todos os problemas da humanidade, independentemente da obediência aos mandamentos de Deus. Como sofriam ainda devido à angústia da primeira praga, percebemos que esses flagelos não serão imediatamente fatais, sendo sucessivos, chegando a exercer suas ações simultaneamente sobre o mesmo indivíduo. Dessa forma, as 5 primeiras pragas servirão para colocar em destaque perante o universo 2 grupos. O dos ímpios, que recebem os flagelos, buscando então culpar os santos, e o dos santos, livre das pragas, conforme o Salmo 92, 5 a 10, mas que estarão a desafiar a morte pela mão dos ímpios. Estas primeiras 5 pragas, portanto, atingirão os ímpios e o planeta, tendo apenas um efeito indireto sobre o povo remanescente de Deus. Diferentemente das 5 primeiras pragas, que serão localizadas, as 2 últimas serão universais, porque Satanás induzirá os líderes sob o seu controle a realizarem um decreto de morte específico para todos os justos sobre a terra, como veremos a seguir. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Apocalipse 16, versículo 12. Como a Babilônia mística do nosso tempo se encontra no mundo inteiro, como um sistema falso de religião constituída pelos mundanos e cristãos apóstatas, unidos em rebelião contra Deus, o Eufrates, dentro deste contexto, deve também ser considerado como um símbolo universal. E assim, ao dispersarem as populações que apoiavam Babilônia, as suas águas secarão, isto é, ela ficará sem o prestígio anterior e não restará nada além de confusão, divisão e desafeto. Será como aconteceu na antiga Torre de Babel. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Gênesis 11, versículo 9. E sem a água viva, que segundo a Bíblia, na tradução na linguagem de hoje, página 1264, é uma figura do Espírito Santo, os ímpios blasfemam contra Deus por 3 vezes, enveredando-se cada vez mais nas trevas do pecado, a ponto de arbitrar por fim um decreto generalizado de morte contra os justos. Decreto esse referido em Apocalipse 13, versículo 15. O preparo para esse afrontamento, visando a morte dos justos, se dará como segue. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Apocalipse 16, versículo 13. A besta, o falso profeta e o dragão representam biblicamente o papado, o protestantismo apóstata e o espiritismo, como já analisamos. Estes, em um sentido mais amplo, inclui todo o sistema mundial politeísta. O fato de serem semelhantes a rãs provavelmente signifique o caráter repulsivo dos 3 espíritos imundos por agirem secretamente sem serem vistos, como o coachar de rãs em dias de chuva. Apocalipse 16, verso 14, conclui a seguinte informação, dizendo: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Não vemos hoje o mundo num processo de unificação? Parece que ninguém quer ficar separado. O que tem a ver o catolicismo com o protestantismo, com o ateísmo ou com o islamismo? São radicalmente distintos, mas vêm trabalhando unidos com o Sumo Pontífice, o construtor da moderna Torre de Babel, formatada para constituir uma nova ordem mundial. Estes sinais já vêm incluindo manifestações sobrenaturais de várias espécies, que Satanás vem operando por meio de agentes humanos para reunir o mundo contra aqueles que se constituem na única barreira ao seu domínio sobre a terra. Ele e seus anjos procurarão falsificar a glória de Deus, fazendo milagres de exibição, sinais e prodígios, que trará ao mundo num fanático fervor religioso, visando cessar toda a oposição. Finalmente, quem são os reis que vêm do Oriente? Certamente não poderão ser os exércitos de Gog citados em Ezequiel 38 e 39, porque aqueles já foram destruídos ao longo dos toques das 6 primeiras trombetas. A resposta para essa pergunta encontra-se em Apocalipse 16, versos 15 e 16. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É Jesus que vem do Oriente, de onde veio pela primeira vez, conforme Lucas 1, 78, 79. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, o embrião de Jesus foi colocado no ventre de Maria, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Assim é que o confronto político-militar, ao ocorrer em torno do Monte de Megido, entre o ateísmo militante / islamismo e os filhos de Israel, conforme descrito em Ezequiel 38 e 39, deverá ser reeditado em nova dimensão, significando agora um dia de batalha ainda de maior amplitude, só que de ordem espiritual, envolvendo por um lado os cristãos autênticos, que serão colocados sob um decreto de morte, e por outro as forças vivas do mal, reunidas para destruí-los. Mas o que está previsto acontecer no Monte de Sião se repetirá na escala mundial, porque em Apocalipse 17, 14, diz que pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. O Cordeiro virá de surpresa como ladrão, apenas para aqueles que não vigiam, conforme 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 5. Os santos deverão permanecer firmes na fé e caráter, inteiramente leais a Deus. Devem mesmo aumentar o seu estado de alerta e purificação, na medida em que Satanás intensificar as suas fraudes. Quanto ao lugar do afrontamento, aqui evidentemente o sentido espiritual para o Armagedon do Oriente Médio é requerido da mesma forma como foi para a Babilônia e para o Eufrates. Os resultados daquele dia de batalha real se repetirão em larga escala, como se pode ver na comparação de Apocalipse 19, 17 a 19, com Ezequiel 39, 17 a 20. Resta ver como esse dia de batalha é tratado na 7ª praga. Por falta de tempo, deixaremos este ponto para o próximo vídeo. Foi bom estar com vocês, mais uma vez. Curta, acione o sininho e inscreva-se no canal, para que no caso de extravio deste celular, você continuar recebendo a continuação desses estudos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Nós quisermos nos busquemos de Deus.
Pedra